Graças nós damos ao nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de sexta-feira, um dia que pelo jeito vai ser um pouco chuvoso, e é uma bênção, né, estarmos aqui e termos a oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e de ouvir o próprio Deus através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Já estamos online, Julinha? Então, gostaria de agradecer também e convidá-los a ficar conosco até o final desse culto, vocês amigos que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer tê-los aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus, que é uma bênção para a nossa vida, que é luz para o nosso caminho, que é a nossa única esperança. Bom, eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse congresso junto com vocês. Eu sempre me alegro muito nos congressos porque eu tenho oportunidade de conhecer irmãos que eu ainda não conhecia. E isso para mim é uma alegria imensa e é uma satisfação estar aqui nesta manhã junto com vocês para começar o nosso dia com Deus, começar o nosso dia fazendo a vontade do nosso Pai Celestial. Bom, antes de qualquer coisa e de nós entrarmos aqui na mensagem, eu gostaria de falar um pouco sobre o tema que é identidade em crise, o que resta de nós mesmos. Hoje nós estamos passando por sérios problemas, não somente dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas dentro de todas as denominações. Elas estão perdendo a sua identidade, ou seja, Satanás tem implementado ali a sua vontade dentro da igreja. E aí, quando nós olhamos para a nossa igreja hoje, quando nós olhamos para aquilo que fomos, aquilo que fez sermos um povo separado, nós não conseguimos mais identificar aquilo que antigamente identificávamos. A nossa música mudou, as nossas pregações mudaram, o nosso vestuário já não é mais baseado na modéstia cristã, o nosso comportamento, as nossas palavras, os nossos projetos de vida parece que distorceram um pouco. E eu entendo que em grande parte a culpa é dos nossos líderes, porque são eles que guiam o povo, mas em parcela também é nós, também a culpa é nossa, porque nós temos uma responsabilidade com Deus. Nós precisamos entender que o templo em si não é a igreja somos nós, e nós temos que cumprir aquilo que Deus pediu para nós desde o início, desde o princípio. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, antes de nós entrarmos na mensagem, é que você tem todo o direito de discordar do que eu vou falar agora nesse momento. Você não precisa necessariamente concordar com tudo que eu vou dizer. Bom dia, sejam bem-vindos. Até porque eu já entendi, eu tenho 33 anos de idade e eu já entendi que ninguém convence ninguém. Ninguém convence ninguém. Eu posso trazer aqui os melhores argumentos e os melhores argumentos que eu trazer podem ser derrubados por outros argumentos. A minha obra, o meu papel como ser humano não é te convencer. O papel de convencer é do Deus Trino, é da Trindade. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu, ser humano, tento te convencer, eu estou tentando fazer uma coisa que não cabe ao ser humano, mas cabe à divindade. Então, qual é o papel do Kleber aqui, do irmão Kleber aqui nesta manhã? É ser o carteiro, é entregar a carta para você. E como o pastor Hans Kitt, algumas vezes ele fala, orem por mim, eu também quero pedir para vocês nesse momento orar por mim, e eu vou estar orando por vocês, eu vou estar clamando a Deus para que Deus possa criar em vocês, ou renovar em vocês, uma mente beriana, uma mente que pesquisa, uma mente que não vai acreditar em tudo que o pregador fala. E eu gostaria de destacar algo para vocês aqui nesta manhã, e eu creio que vocês nisso vão concordar comigo, que o apóstolo Paulo, sem dúvida, foi o maior teólogo da época apostólica, da época dos discípulos ali. E quando o apóstolo Paulo foi pregar em uma determinada localidade, teve pessoas que estavam ali anotando tudo que o apóstolo Paulo estava falando. Por quê?
porque eles iam conferir se o que o apóstolo Paulo estava falando era verdade ou não. Então, o meu desejo nesta manhã é que Deus possa despertar em vocês essa mente bereana, essa mente que vai conferir tudo que o pregador está falando, para ver se é verdade ou não, se eles vão aceitar ou não, se isso vai ser a luz para a vida deles ou não. Nós temos uma responsabilidade muito grande frente à nossa família e frente à nossa própria salvação. E frente a essa responsabilidade, eu não posso confiar em tudo que o pregador fala. E essa perca de identidade que nós estamos tendo, não somente dentro do adventismo, mas dentro do cristianismo geral, é devido a não conferir aquilo que os pregadores estão trazendo. É devido a eu aceitar, porque aparentemente é inquestionável o que o pregador falou. Irmãos, eu queria dizer para vocês uma frase que eu gosto muito dela. Ela é muito pequenininha. E ela diz assim: nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Então eu posso apresentar uma mensagem para vocês aqui hoje que pode parecer a verdade, mas ela pode estar misturada com um engano. E isso pode comprometer a sua família, isso pode comprometer a sua espiritualidade. É óbvio que eu não quero fazer isso, só que eu também posso ser enganado. Eu sou um ser humano como vocês. Se vocês lembrarem do maior teólogo que eu acabei de citar aqui dos velhos tempos, ele foi enganado. Desculpa. Ele foi enganado uma boa parte da sua vida. Ele imaginava que fazer o certo era matar cristão. E ele precisou de ser ali orientado, despertado pelo Espírito Santo. Avançando um pouco mais, esse é o tema que eu escolhi para nós conversarmos um pouco essa manhã: identidade em crise, o que resta de nós mesmos. E nós estamos passando por sérios problemas hoje. Quando nós avaliamos o que está acontecendo, nós entendemos que é grave, que nós precisamos estar atentos para nós não perecermos junto com a maioria. A nossa identidade já está muito distorcida do que foi no passado. Alguma coisa séria está acontecendo, e eu e você precisamos estar atentos a isso. Eu gostaria de ler esse texto aqui, porque muitos dizem assim, né? Para começar o culto tem que ler um texto da Bíblia ou do Espírito de Profecia. E eu já estava aqui incomodado para ler esse texto, para vocês falarem assim: agora sim, agora não é palavra dele, mas agora é palavra de Deus. E aqui diz assim: nada temos que recear quanto ao futuro, nada, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Então a serva do Senhor, ela fala assim: nada temos que temer quanto ao futuro, nada, a menos que esqueçamos o quanto que o Senhor nos orientou, nos guiou e nos ensinou no passado. Então existia uma preocupação referente ao futuro, se nós esquecêssemos do passado. Essa preocupação que a serva do Senhor teve, e que tem se concretizado hoje, nos nossos dias atuais, porque precisamos hoje temer o presente e o futuro. Por que precisamos temer o presente e o futuro? Porque nós estamos esquecendo o tanto que Deus nos guiou no passado. Esse autor, George Knight, acho que é assim que fala, ele escreveu uma meditação para não se esquecer. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa meditação. Ele é um historiador, é um professor de história da faculdade de Andrews. E aqui ele expressa algumas preocupações referente ao que estava e ao que está acontecendo na igreja. Eu gostaria de citar aqui duas para vocês. Ele coloca aqui, duas partes da citação dele. O maior perigo que a igreja enfrenta no século 21 é esquecer sua identidade, perdendo assim seu propósito e motivo de existir. Daí o título, para não se esquecer. Mais para baixo ele coloca assim: escrevi estas meditações com a convicção de que a maioria dos membros da igreja compreende pouco sobre a nossa história.
E eu queria ir um pouco mais além, porque eu acho que ele foi econômico aqui. Compreende pouco ou não compreende nada. Tem muitos que não sabem como nós surgimos. Tem muitos que são simplesmente evangélicos dentro do adventismo. Tem muitos que nem sabem, e isso não se assuste no que eu vou falar agora. Mas tem muitas pessoas que nem sabem que existe um santuário no céu, que Jesus está ministrando ao nosso favor. Então, sem dúvida alguma, que nós estamos vivendo dias complicados. Se nós esquecermos do passado, o nosso presente estará comprometido e o nosso futuro também. Se Deus permitir que tudo correr bem, acabando esse congresso, eu tenho mais um compromisso, que vai ser uma cantata que nós teremos em uma cidade a mais ou menos 100 quilômetros daqui, final de semana que vem, e depois eu irei viajar. Eu vou para a cidade onde eu me criei. Então eu me criei numa cidade chamada Perobal, lá no Paraná, não sei aqui quem já ouviu falar, próximo de Umuarama. E eu queria ter trazido mais fotos para mostrar para vocês dessa cidade, mas só tive essas duas para trazer. Então, nessa cidade, eu passei a minha infância. Nessa cidade, ali foi onde eu estudei, ali foi onde eu tive os meus amigos, ali foi onde eu me mudei para o campo e posso dizer para vocês que me apaixonei também pela vida rural. Ali foi onde eu comecei a trabalhar, ali foi onde eu tive amigos, experiências. Na época, né, eu jogava bola, então ali eu me diverti. Ali foi onde foi formado a minha história. Ali foi onde começou, ali foi a estrutura de quem eu sou hoje. E eu lembro que eu morava mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros da cidade, e todo final de semana meu avô ia na minha casa. Meu avô morava do outro lado da cidade, uns 5 quilômetros, em uma outra propriedade, no sítio. E aí ele me buscava, e eu saía dali e ia lá para a propriedade do meu avô, e ali é onde quase tudo aconteceu. Meu avô, ele é um contador de história. Ele tem muita experiência, ele já viveu bastante, está com 87 anos, Deus ajude que ele chegue no 100 ou passe, né? Mas ele tem muita experiência, e ele contava como foi a infância dele, como ele foi ensinado a ser educado, a ser honesto, como que era difícil as coisas no passado, como que você dava valor nas pequenas coisas, como que era tudo diferente, e aquilo me encantava. E ele me contava da agricultura, e eu ficava encantado com aquilo. E ele me contava, ele e minha avó, porque na casa dele não tem, não tinha, nunca teve televisão. Então a televisão era ouvir o meu avô falar das coisas. E nós jantávamos ali, né, 5h30, 6 horas, sentava no sofá da sala e ele começava a me contar das coisas. E a minha avó contava como que ela educou o meu tio, que é pastor, como que ela educou as minhas tias, buscando ensinar o temor do Senhor, ensinando que é preciso nós sermos fiéis a Deus, e isso fez eu ser quem eu sou. Isso criou em mim uma identidade. Irmãos, e se tirarem aquilo de mim, não sobra mais nada. Eu fico vazio. Por quê? Porque aquelas memórias, aquelas experiências, fez eu me tornar em quem eu me tornei. É óbvio que eu preciso de mudar muitas coisas, que muitas coisas precisam ser consertadas, mas outros valores que precisam continuar em mim foram formados ali. Então aquele momento, aquela infância fez eu ser quem eu sou. São as pedras memoriais que tomam conta das decisões principais que eu vou tomar na minha vida. Da mesma maneira é a nossa igreja. Da mesma maneira é a nossa igreja. E eu coloquei aqui, algo interessante. O que é identidade? No dicionário Nicola Abagnano diz assim: identidade é o quê? Tudo aquilo que é. É impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Então, tudo aquilo que isso é identidade. Você é aquilo. Não tem como você ser por um tempo e daqui a pouco você deixar de ser, porque aí você perdeu a identidade. Aí já não é mais. Agora, a questão é, a nossa igreja, ela teve uma história, assim como eu tive a minha e assim como você teve a sua.
Eu garanto que se eu começasse a falar com você aqui, você ia relembrar de coisas importantes que na sua infância marcou a sua vida e que fez você se tornar na mulher que você é, no homem que você é. Por quê? Porque isso faz parte do seu passado, é importante para o seu presente e, sem dúvida alguma, que tem uma importância muito grande para o seu futuro também. E assim é a nossa igreja. Agora, a pergunta que fica frente à palavra identidade, nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Identidade é o que é. Quem é a igreja adventista? Qual é a identidade da igreja adventista do sétimo dia? Bom, segundo Wikipédia, olha o que o Wikipédia fala de nós. A igreja adventista do sétimo dia é uma denominação cristã protestante, restauracionista e sabatista. Como seu próprio nome sugere, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é distinguida por sua ênfase na eminente segunda vinda de Jesus Cristo e pela observância do sábado como dia sagrado, assim como é para o judaísmo. Se você continuar ali, vai falar que nós cremos na Trindade, que nós somos conservadores, enfim, tudo isso. Então, isso é o que a Wikipédia fala de nós. Agora, vamos ver o que o Tratado de Teologia Adventista fala de nós. Vamos ver o que nós falamos que somos. Olha lá, Tratado de Teologia, diz assim, isso aqui está na primeira página do Tratado de Teologia. Primeira página você vai ver ali, você vai encontrar isso aqui. Olha o que fala lá. Os adventistas são uma corporação protestante, e agora eu gostaria que vocês começassem a gravar, e conservadora de cristãos, evangélicos, cuja fé é embasada na Bíblia e centralizada em Cristo. Enfatiza a morte expiatória do Salvador, seu ministério no santuário celestial e seu breve retorno para redimir os fiéis. Os adventistas são conhecidos por observarem o sábado, enfatizaram a conservação da saúde, como parte do dever religioso e por realizarem atividades missionárias ao redor do mundo. Então, isso daqui é o que nós dizemos que nós somos. Agora, o problema é que nós não estamos encontrando mais isso em nós. Aquilo que dizemos que somos, não estamos sendo. Então, isso é um problema, porque lá fala que identidade é aquilo que é. Não tem como você ser um período e depois deixar de ser. Então, identidade é aquilo que é. E o que nós somos? Conservadores cristãos, cuja fé está embasada na Bíblia e centralizada em Cristo. Irmãos, aqui nós começamos a ver que tem alguns problemas ou algumas perguntas que nós temos que responder. Novamente, o que é identidade? Eu queria que vocês, junto comigo, compartilhassem nesse momento e lessem junto. O que é identidade? Então, identidade é tudo aquilo que é. Se nós somos uma igreja conservadora, nós temos que ser conservadores. E aí é onde o problema começa a surgir. Por quê? Por que o problema começa a surgir aqui? Porque se a nossa identidade é baseada em Cristo Jesus, os métodos de nós trabalharmos têm que ser baseados em Cristo Jesus. Nós não temos que querer modificar as coisas. E quando nós tentamos modificar as coisas é onde o problema surge. Veja bem, na agricultura existia o milho, que era aquele crioulo, existia o trigo, que era o padrão, que a sementinha veio desde lá, vamos colocar do Éden praticamente, e quando o ser humano colocou a mão e mudou o milho, colocou o milho transgênico, colocou o trigo modificado, o que aconteceu com o ser humano? Doenças, exatamente isso. As doenças apareceram. Hoje existe aí uma quantidade de pessoas assim que não tem como numerar, que tem problema com glúten. Sensibilidade, alergia a glúten. Toda vez que o ser humano tenta modificar alguma coisa para alcançar outra, ele cria um problema. Porque o nosso papel não é modificar nada, o nosso papel é cumprir aquilo que Deus deseja para nós. Quando nós, como pregadores, como liderança ou como membros, tentamos modificar alguma coisa para poder alcançar os de fora, para avançar no Evangelho, nós criamos um sério problema. Nós criamos um sério problema. A maneira de nós trabalharmos mais assertiva é fazer aquilo que Cristo pediu para mim e para você fazer. Neste livro aqui, ó, tem no IAG, se vocês quiserem levar, eu aconselho.
Manuscrito Release, volume 1, na página 111, diz assim: a maneira de Cristo trabalhar não pode ser melhorada. Não tem como melhorar a maneira de se trabalhar, a maneira de se conquistar, a maneira de se levar as pessoas até Cristo, a não ser a maneira que Cristo trabalhava. Cristo trabalhava em benefício do próximo e pregando o evangelho puro e limpo, sem misturas. Sabe, eu acredito que muitos de vocês estão também decepcionados com o que está acontecendo com o cristianismo no geral. Eu creio que vocês também estão decepcionados com tudo isso. Agora eu preciso dizer para você que você tem um papel importante a desenvolver, a desempenhar. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a identidade que está se perdendo e culpamos as pessoas que são responsáveis por nos proteger. E eu entendo que isso traz em nós uma angústia. Aquele que deveria nos proteger não estão nos protegendo, mas estão abrindo as portas para coisas erradas entrarem. Só que se nós levarmos em consideração que só aqui nesta manhã nós devemos ter aqui umas 10 ou 15 famílias, se essas 10 ou 15 famílias realmente vivessem tudo aquilo que Deus tem pedido para nós, nós poderíamos transformar o mundo, não é só a nossa igreja. Lembrando que 100 pessoas mais ou menos no dia de Pentecostes ali levaram o evangelho ao mundo. Deus não precisa de grandes quantidades, Deus precisa de qualidade. Na época de Acabe, e a serva do Senhor, ela relata ali no capítulo, a igreja de Laodiceia, que nos últimos dias a igreja estaria parecendo com os dias de Acabe. Teria ali algo similar. Se você parar para avaliar, a apostasia era tão grande que Elias, num diálogo com Deus, ele falou assim: Senhor, só ficou eu. Só ficou eu. Em outras palavras, sabe o que Elias estava dizendo? Senhor, eu não vejo ninguém. Eu não vejo nenhum adorador de Jeová. Parece que todo mundo pendeu a adorar Baal, só ficou eu. E aí Deus chegou e falou assim para ele: Elias, tem 7.000, Elias. 7.000 que você não está enxergando, mas existe. Volta a fazer o seu trabalho, Elias. Vai suspirar e gemer. É isso que Deus quer de mim e de você, irmãos. Dentro da igreja, com todas as suas dificuldades e problemas, a serva do Senhor fala em Ezequiel 9 que existe uma pequena hoste que suspira e geme. Agora eu e você precisamos entender, e preste atenção no que eu vou dizer aqui, só tem 2 grupos. Só tem 2 grupos. Você que nos acompanha em casa também, só tem 2 grupos. Qual grupo você quer fazer parte? Aquele que está trabalhando, suspirando e gemendo, ou aquele que está dando trabalho? Aquele que está cometendo abominação? Dentro da própria igreja. As coisas não são brincadeiras. Vocês e eu precisamos entender que nós só temos uma vida. Uma vida significa só uma oportunidade. A palavra de Deus fala que é 70, 80, o que passa disso é câncer e enfado. Eu não sei quantos anos você tem. Quantos anos você ainda tem para se gastar na obra? Em outra passagem, a palavra de Deus fala que nós devemos dar a Deus a nossa juventude, porque é nesse momento onde nós temos a maior energia, o maior vigor. Eu não sei onde você está gastando as suas energias. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que depois que nós conhecemos essa verdade que nós conhecemos, que depois que nós se alimentamos da palavra de Deus, é impossível ser o mesmo e ser feliz. Você pode até dizer assim: olha, eu não quero saber de mais nada. Eu não quero saber mais de mensagem adventista. Eu vou renunciar a tudo. Eu quero saber de comodismo, eu quero batalhar, eu quero conquistar mais coisas. Eu quero ter mais dinheiro para me ter mais garantia no meu futuro. Você pode até tomar essa decisão, mas você não vai ser feliz. Porque só existe felicidade aos pés de Cristo. Só existe felicidade fazendo aquilo que Cristo planejou para mim e para você fazer. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Cristo planejou para nós, nós não conseguimos alcançar a felicidade. Não conseguimos alcançar a felicidade. Se você pegar essa meditação e você começar a ler, você vai entender que Tiago White, um dos nossos pioneiros, baluarte da nossa igreja, responsável no início pela obra literária da nossa denominação, ele também teve lutas.
Ele era humano como eu e você. E ali fala, a parte histórica conta, que Tiago White, ele não estava preocupado com a volta de Cristo, não. Sabe por que ele não estava preocupado com a volta de Cristo? Porque ele tinha planejado a sua vida. Ele queria vencer financeiramente, ele queria ser um homem sábio, um homem inteligente, ele era um leitor de livros. E a palavra de Deus fala que em algumas oportunidades que ele teve que apresentar ali tudo aquilo que ele conhecia, porque ele se batizou com 15 anos na Conexão Cristã, fala que ele apresentava um sermão pobre, porque ele não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para se dedicar na obra de Deus, porque ele estava tendo uma vida dupla. No livro Vida e Ensino fala assim, que existe 2 coroas. Isso é interessante porque eu e você temos que entender qual coroa nós queremos. Ali cita que aqueles que lutam pelas 2 coroas não alcançam nenhuma nem outra. Ou seja, em outras palavras, não desfrutam os supostos prazeres da terra e não vão herdar a vida eterna. Não vão desfrutar dos prazeres do céu. Bom, avançando um pouco mais aqui, se vocês me permitam, gostaria de tomar um pouco de água. No livro Vida e Ensino, e antes de nós entrarmos no texto, vou até voltar ali, eu não vou ler não. No livro Vida e Ensino, e antes de nós voltarmos no texto, eu gostaria de novamente perguntar para vocês, o que é identidade? Tudo que é. É impossível ser uma coisa em um momento e ser outra em outro. Isso aí é perca de identidade. Né? Então vamos lá, olha o que Ellen White fala no livro Vida e Ensino, página 157. Até parece aqui que lá no passado ela já sabia que isso iria acontecer em grande escala ou em alto nível no futuro. E olha o que ela escreve. Vi percorrendo a estrada larga, caminho largo, muitos que tinham sobre si escritas estas palavras, morto para o mundo. Eu gostaria que vocês erguessem a mão aqui para mim. Quem que é adventista, batizado aqui? Então vocês disseram que estão mortos para o mundo, correto? Então nós não podemos estar no caminho largo, irmãos. Porque ela viu muito de nós lá. Vamos lá. Vi percorrendo a estrada larga, muitos que tinham sobre si escritas as palavras, morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estais vós também prontos. Olha o que eles diziam. Estais vós também prontos. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. Sua conversa era perfeitamente igual à daqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam em redor, mas de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras sobre suas vestes, convidando outros a terem as mesmas sobre si. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam ao redor deles diziam: não há distinção entre nós, somos iguais, vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Ou seja, Ellen White profetizou através dessas palavras que nós perderíamos realmente a nossa identidade. E isso é algo muito sério. Por quê? Porque aquilo que é. Não tem como aquilo que é um momento não ser em outro. Aqui está mostrando que os adventistas, falando especialmente para nós como igreja, em alguns momentos, aqueles que estão andando no caminho largo, em alguns momentos eles têm ações de que são, mas em outros momentos eles têm ações de que não são. Em um momento da história, nós éramos o povo da Bíblia. Os nossos cultos eram voltados a Deus, a adoração. Os nossos louvores eram adoração. E hoje parece que tudo mudou. Parece que as coisas não são mais assim. E sabe qual que é o problema de tudo isso? E qual é a grande enfermidade que nós estamos aí sendo acometidos dela? Irmãos, veja bem. Quando
você em algum momento, ou você em alguma localidade é um tipo de igreja, e em outra localidade você é outro tipo de igreja, você começa a desenvolver um problema chamado dupla personalidade. E isso é seríssimo para nós como igreja. É seríssimo para nós como igreja. Nós temos regiões onde a igreja é conservadora, onde os louvores ainda são de adoração a Deus, onde o culto não é um palco, onde o púlpito não é um palco, mas é um lugar onde Deus é exaltado. Então, as pessoas que conheceram aquela igreja, as pessoas que conheceram e que estudam como surgiu a nossa igreja, olham para aquelas igrejas conservadoras e falam: essa igreja me representa. As pessoas de fora da nossa igreja, olham para nós e falam assim: olha só, olha os adventistas lá, guarda o sábado, reforma de saúde, reforma da alimentação, restauradores de brechas. Pode até falar que nós é seita, mas olha para nós e fala assim: realmente esses são os adventistas, porque é a identidade adventista. Agora, em outras localidades, nós estamos vendo que praticamente se tirou o púlpito e se colocou ali um palco, onde a preocupação não é orientar e guiar a ovelha, mas é distrair bode. A nossa preocupação é manter as pessoas na igreja. Irmãos, veja bem, quando eu me preocupo com as pessoas que estão perecendo lá fora e trago elas para perecer aqui dentro com nós, eu estou fazendo algo assim, ilógico. Se as pessoas estão perdidas lá fora, elas têm que vir para o hospital, que é a igreja. Aqui nós não temos, irmãos, que fazer acordo com o inimigo. Nós temos que ter distinção. Distinção. E aí as pessoas de fora olham e falam assim: não, mas essa não é a identidade adventista, não. Esse povo aí está muito parecido com nós, eles vestem igual nós, eles falam como nós, eles fazem tudo que nós fazemos. Então existe hoje em dia dentro da nossa igreja uma doença que chama, como que eu acabei de falar agora há pouco? Dupla personalidade. Isso é muito complicado. Eu já conheci pessoa que tinha dupla personalidade, você não sabia quem era quem. Você não sabia que hora que ela estava falando a verdade, que hora que ela não estava falando a verdade, que hora que estava sendo a pessoa número 1, que hora que estava sendo a pessoa número 2. Então é um problema. Nós vamos em alguns locais e a igreja adventista realmente é conservadora, prega a verdade, vive a verdade, se dedica em fazer aquilo que Deus pediu, mas nós vamos em outros locais que é uma bagunça, é uma baderna. Estamos preocupados em querer ganhar as pessoas de fora e para isso nós fazemos práticas mundanas. Estamos adorando a Baal, imaginando que estamos adorando a Deus. Eu queria dizer para você que nos acompanha nas redes sociais também, e para vocês, alguns dos jovens que estão aqui, pode ser que você não esteja entendendo muito do que eu estou falando, porque pode ser que você não conheceu a igreja que os pioneiros que estão aqui, que os anciões que estão aqui conheceu. A nossa igreja tem problema, sempre teve. Mais de umas 2 décadas para cá, isso aumentou assim, assustadoramente. Eu entendo que não é só dentro da nossa igreja, as outras igrejas também estão perdendo a sua identidade. Agora a questão é o seguinte, que nós que falamos que somos o povo da Bíblia, o povo do Espírito de profecia, que estamos aguardando a breve volta de Jesus, é inaceitável perdermos a nossa identidade e se tornarmos como os outros lá fora. Não temos muitas distinções mais. Eu gostaria de ler aqui nesse momento, já partindo para o fim, algumas coisas que eu acredito que mudaram e que podemos observar facilmente. Podemos dizer que hoje nossas pregações estão mais voltadas a distrair lobos do que orientar ovelhas. Nossas músicas perderam o foco de adoração para o Deus Todo-Poderoso. Agora o centro é o eu. Não se vestimos mais com a modéstia cristã, com o foco no simples e belo, mas sim como a moda nos direciona. Se a moda vai para lá, eu vou para lá. Se a moda vai para cá, eu vou para cá. Nossas maneiras distintas de trabalhar estão misturadas com práticas evangélicas de atrair pessoas que não estão convertidas,
Com isso, estamos conseguindo para a Igreja de Cristo muitos seguidores, mas poucos discípulos. Muitos seguidores, mas poucos discípulos. Estamos deixando de lado o espírito de profecia para se valer de literaturas seculares que não nos leva a Cristo, mas nos afasta dele. Hoje não falamos da nossa profetisa, mas nos valemos da nossa escritora. Estamos usando práticas de psicologia barata e secular para convencer as pessoas, trabalhando com os sentimentos ao invés de despertar a razão, pregando o evangelho verdadeiro e puro que transforma e salva. Estamos relativando as coisas e transformando a pura verdade em mera cultura. Os nossos retiros espirituais foram transformados em momentos de distração barata e nossos jovens não estão sendo ensinados a amar a Deus, mas a amar os seus próprios gostos. Deixamos de ser reparadores de brechas. Estamos mais preocupados com inovação nas maneiras de trabalhar do que sermos reformadores nas maneiras de agir. Essa é a realidade, irmãos. Eu sei que a frase que nós deveríamos dizer agora, a palavra é misericórdia, mas essa é a realidade. Isso tem acontecido, infelizmente tem acontecido, eu me entristeço também, como eu vejo que vocês também estão tristes. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, que decidiram sair dos lares de vocês, decidiram acordar essa manhã com uma chuvinha que estava convidativa para continuar na cama, e estão aqui ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, dando oportunidade para que o Espírito Santo faça a obra na vida de vocês. Nós precisamos nos levantar como igreja, precisamos voltar a ser o povo da Bíblia, precisamos voltar a ser o povo distinto que éramos. Veja, no passado as pregações tinham poder, não só de convencer, mas de converter. O Espírito Santo usava aqueles homens, porque eram homens que se dedicavam. O tempo, presta atenção, o tempo está acabando e o que você está fazendo com ele? Nós só temos uma vida, nós só temos uma oportunidade de falar das grandezas de Deus, de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. O que você tem para testemunhar? Não precisa me responder agora, mas pergunta para você, o que você tem para testemunhar? O que Deus tem feito na sua vida? Qual é as experiências que você tem tido com Deus? Qual é as suas memórias? O que fez você se tornar quem você é? O que fez você escolher ser um adventista do sétimo dia? O que fez você ser, ou você buscar ser um seguidor de Jesus? Sabe, aquele fogo, aquele calor que queimava dentro do seu coração quando você escolheu servir a Cristo, quando você começou a viver o primeiro amor, ele precisa voltar. Ele precisa voltar. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. É impossível, irmãos, presta atenção, é impossível se salvar no espírito laodiceiano. Irmão Kleber, mas nós estamos vivendo no período de Laodiceia, o que eu vou fazer? Nós estamos vivendo no período de Laodiceia, fomos inseridos nele, não temos como sair dele. Mas nós precisamos viver no período de Laodiceia, no espírito de Filadélfia. No período de mornidão, mas no espírito de amor fraternal. É mais ou menos o que o pastor pregou ontem, ter a carne de Cristo não resolve. Precisamos ter o Espírito de Cristo. Viver no Espírito de Laodiceia dentro da igreja adventista do sétimo dia não resolve. Precisamos ter o Espírito de Filadélfia. Primeiro amor, amor fraternal. Amar as pessoas. Buscar não dividir, mas unir. Mas não buscar unir com quebra da verdade. Buscar unir elevando a palavra de Deus. E finalizando, eu gostaria de se atentar em mais um detalhe do texto com vocês. Aqui diz assim, mais uma vez: vi percorrendo a estrada larga, muitos que tinham sobre si escritas estas palavras: morto para o mundo, próximo está o fim de todas as coisas, estáis vós também prontos. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas. Presta atenção, pareciam.
iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. E agora eu quero fechar e finalizar com vocês. Sabe qual era essa sombra de tristeza, irmãos? Era o peso na consciência de não estar vivendo aquilo que Deus pediu para nós viver. De não estar vivendo a altura da nossa mensagem. De não estar vivendo o padrão espiritual que Deus exige para nós. É impossível você conhecer a Jesus, se afastar de Jesus e ainda continuar sendo feliz. Ainda que você conquiste ouro, prata, você não vai ter a felicidade que você gostaria de ter. A única maneira de eu e você sermos felizes é decidirmos estar ao lado de Cristo. A única maneira de eu e você ter paz e tranquilidade aqui nessa terra, ainda no meio das guerras, é permitir que Cristo viva em nós. É permitir que Cristo faça a obra na nossa vida. E você precisa refletir. Nós precisamos refletir. Você saiu do seu lar, você veio até aqui. Eu garanto que você já ouviu muitas mensagens, inclusive muito mais poderosas do que a mensagem que eu estou passando aqui nesse momento para vocês. Eu acredito que vocês já viram oradores, pregadores, PhD em teologia, com profundidade da palavra de Deus. Agora a questão é, o que você fez com tudo aquilo que você já ouviu? Aquilo que você ouviu moldou e transformou a sua vida, ou você continua sendo a mesma pessoa? Mensagens após mensagens foram dadas para o povo judeu, e eles não aceitaram, continuaram percorrendo o caminho que estavam percorrendo, e pereceram. Quando Jesus veio, eles negaram a Jesus, eles crucificaram a Jesus. Nesta manhã, eu e você precisamos tomar uma decisão consciente. Consciente. Lembra de uma coisa. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado naquele jumentinho, as pessoas falaram o quê? Esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei. Veja bem, as pessoas aclamaram Jesus como rei. Falaram que Jesus era o rei deles. Irmão, se nós estivéssemos lá, será que nós também não iríamos falar assim, esse é o nosso, vamos lá, esse é o nosso rei, esse é o nosso rei. Mas será que no coração deles, eles realmente entendiam que Jesus era o rei deles? Continuando a história, nós lembramos que no outro dia, aquelas mesmas pessoas que falaram, esse é o nosso rei, falaram, crucificam. Crucificam. E que o sangue dele cai sobre nós e os nossos filhos. Nós não podemos ir com a maioria, irmãos. Nós não podemos uma hora estar de um lado ou uma hora estar do outro. Identidade é aquilo que é. Não tem como ser uma coisa agora e outra coisa daqui a pouco. As pessoas num dia falaram, esse é o nosso rei. E no outro dia falaram, crucificam. Qual é a diferença daquelas pessoas que viveram naquela época, para mim e para você nesta manhã? Eu quero que você reflita com isso, eu quero que o Espírito Santo toque no seu coração, eu quero que você seja bereano, eu quero que você pesquise, eu quero que Deus revele o que está dentro do seu coração. Quando eu fui chamado para poder trazer a mensagem, irmãos, toda vez que eu sou chamado para trazer a mensagem, eu quero que vocês entendam, eu quase não durmo, porque eu entendo que a responsabilidade é muito grande. O peso que nós temos que carregar na costa é muito grande. Deus nos escolheu para sermos luzes no mundo, assim como Ele escolheu o povo judeu para ser luz para o povo gentil, para o povo pagão. O povo judeu não cumpriu aquilo que Deus pediu para eles, e nós adventistas, como diz o George Knight, estamos correndo o mesmo risco. Que Deus possa revelar o que está dentro do seu coração. Irmãos, que Deus possa quebrar todas as correntes, que não venha ficar entre você e Deus dinheiro, posição, enfim, nada.
Nada, que nós possamos se entregar verdadeiramente para Cristo, que Ele possa transformar a nossa vida e que nós possamos falar: esse é o nosso Rei, conscientemente, e manter: esse é o nosso Rei, ainda que o nosso Rei estiver na cruz. Que nós não venhamos temer o medo, não venhamos temer a vergonha, assim como aqueles temeram. Conscientemente nós precisamos dizer: esse é o nosso Rei, porque senão nós vamos dizer: crucificam. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que Deus possa tocar no seu coração. E o meu desejo para vocês, irmãos, de um servo aqui, simples, que tem até a fala pesada. O meu desejo para vocês é que o Espírito Santo possa conduzir a vida de vocês pelos caminhos corretos. É que ainda que vocês tenham que andar na contramão do mundo, ainda que vocês tenham que sofrer acusações, ainda que vocês tenham que sofrer perseguições, que vocês clamem em alta voz: esse é o meu Deus, esse é o meu Rei. Nem tudo se perdeu. Nós ainda temos um vestígio de uma identidade. Agora, finalizo com essas palavras: a sua família e você têm uma responsabilidade de restaurar aquilo que um dia fomos. A sua família e você têm a responsabilidade de restaurar aquilo que um dia fomos. Gostaria de convidar a todos que puderem, vamos dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Deus. Pai Celestial, que está nos mais altos céus, nesse momento nos prostramos no nome santo de Jesus, clamamos que o Senhor possa transformar a nossa vida, que o Senhor possa mudar os nossos gostos, que o Senhor possa reavivar na nossa mente e no nosso coração a lembrança de quem somos, que o Senhor possa fazer ficar claro qual é o desejo do Senhor para nós. Pai, os nossos pioneiros, eles são pedras que foram colocadas como memórias para relembrarmos o tanto que o Senhor protegeu, o tanto que o Senhor guardou. Assim como o Senhor orientou a Josué a trazer aquelas 12 pedras que estavam ali dentro daquele rio que tinha secado, para o povo passar, para que lá na frente os filhos lembrassem, Senhor, de como o Senhor fez maravilhas por eles. A nossa igreja tem pedras memoriais, lutas, batalhas. Tudo que somos foi construído em cima de sangue, em cima de entrega, em cima de renúncia. E nós precisamos continuar essa obra, Senhor, porque essa obra, ela não é do homem, ela é de Deus, mas nós sabemos que o Senhor usa o homem para poder concluir, para poder batalhar, para poder avançar. Eu não sei o que cada um carrega aqui no seu coração, mas eu sei que o Senhor é poderoso para libertar. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar as histórias que estão destruídas, que o Senhor pode reconstruir vidas. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa igreja, que nós possamos voltar a ser o povo da Bíblia, que nós possamos voltar a ser o povo que teme o Deus Todo-Poderoso, que os nossos púlpitos possam ser lugar onde nós apresentamos uma mensagem de adoração a Deus, guiando as ovelhas e não trazendo ali um entretenimento para bodes, para lobos. Por favor, Senhor, cure a nossa ferida. Passa o azeite, Pai, que cicatriza, que restaura. Nos permita sermos usados pelo Espírito Santo, sermos separados, como sempre foi o desejo do Senhor para nós. Não separados no sentido de segregar as pessoas, mas no sentido de uma vida santa. Abençoe, por favor, cada irmão que está aqui presente, Senhor. Aqueles que também estão nos seus quartos, aqueles que vão descer para o café, aqueles que vão para o jejum, né? Aqueles que vão estar nos próximos cultos, que nesse congresso o Espírito Santo possa trabalhar com cada um deles, para que venha a ser feita uma entrega real, verdadeira, uma entrega completa, não algo artificial, Senhor. Nós não queremos continuar fazendo aquilo de errado que estamos fazendo, nós queremos aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado de se encontrar com o Espírito Santo, de renovar os nossos votos,
Pai, eu sei que é necessário o rosto na terra, clamar em alta voz, suplicar pelo perdão e pela misericórdia, mas eu também sei que a palavra de Deus fala que aquele que bate, a porta vai se abrir, aquele que busca, encontrará. E a sua palavra também fala, Senhor, que ainda que os nossos pecados, ainda que fosse como escarlate, se tornaria branco como a pura lã. Isso é uma transformação verdadeira, uma transformação real, uma transformação completa, é fruto do Espírito Santo em nossa vida. Então suplicamos nesse momento que possamos juntos aqui receber o Espírito de Deus, desfrutar da santa paz do céu e viver uma vida de obediência. Tudo isso suplicamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado por me ouvir pacientemente. Que Deus possa conduzir o dia de vocês, possa conduzir as mensagens que aqui ainda ouviremos. Eu vou ter mais uma oportunidade de participar nesse congresso. Domingo, às 8 horas da manhã, nós iremos estar aqui. E o título da mensagem é: E se a trombeta não der um sonido certo? E se a trombeta não der um sonido certo? Então, convido vocês que não só domingo de manhã, mas em todas as mensagens, que vocês possam se alimentar aqui. Deus abençoe, um bom dia a todos. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia, aluna aqui do IAG, e é tão bom quando a gente acorda e temos uma comunhão com Deus, não é verdade? É ainda melhor quando estamos em comunhão com Deus o dia todo. Para você não ficar de fora de nenhuma live, entre no nosso grupo de WhatsApp e lá você receberá todos os links de todas as palestras. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Que Deus te abençoe e te espero lá.